Olá a todos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a endometriose, nós somos do grupo 1 e estamos sob a orientação da professora doutora Fernanda Vilar Fonseca. Então, sobre a endometriose, o que é? É uma doença inflamatória, crônica, benigna, estrogênio dependente, que se caracteriza como tecido endometrial localizado fora do útero. É uma causa de dor pélvica crônica, tipicamente com duração maior de 6 meses, e está frequentemente associada a consequências negativas dos pontos de vista cognitivo, comportamental, sexual e emocional, levando, então, dessa forma, à diminuição da qualidade de vida da mulher. Sobre a epidemiologia, a endometriose acomete de 10 a 15% de mulheres em idade reprodutiva, sendo cerca de 176 milhões de mulheres no mundo com essa condição. O diagnóstico é bastante demorado e no Brasil leva em média 7 anos. Sobre a etiologia, temos diversas teorias, mas as 3 principais são: teoria de Samson ou da menstruação retrógrada, é a mais aceita atualmente. Nesse estudo foi observado que 90% das mulheres apresentavam líquido livre na pelve no período menstrual, sugerindo assim que ocorria um refluxo tubário. Células endometriais, então, se implantariam no peritônio e nos demais órgãos pélvicos, iniciando a doença. Como somente 10% das mulheres manifestou a doença, justificou-se uma influência de um ambiente hormonal favorável e de fatores imunológicos favoráveis a essa doença. A segunda teoria é a metaplásica celômica. Segundo essa teoria, as lesões da endometriose poderiam originar-se diretamente de tecidos normais mediante processo de diferenciação metaplásica. E, por fim, a terceira teoria genética, sugere que a predisposição genética ou alterações epigenéticas associadas a modificações do ambiente peritoneal, como fatores inflamatórios, imunológicos, hormonais e estresse oxidativo, poderiam iniciar a doença nas suas diversas formas. Sobre os fatores de risco. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da endometriose são o histórico familiar da patologia, malformação uterina e também pacientes nulíparas, primíparas, tardias e com menarca precoce, devido ao maior tempo de exposição ao estrogênio durante a vida. Dessa forma, portanto, a gravidez é considerada um fator protetor. E é importante lembrar que o tabagismo não é considerado fator de risco para patologias estrogênio dependentes, principalmente pelo fato de que a nicotina e outros compostos químicos presentes no cigarro têm efeitos antiestrogênicos, reduzindo assim os níveis de estrogênio no corpo. Quais são os sintomas que têm que ser observados? Os principais sintomas são cólicas durante a menstruação que não melhoram com medicamento, dor pélvica crônica ou dor acíclica por mais de 6 meses e infertilidade, principalmente se for endometriose peritoneal superficial. Outros sintomas importantes são dispareunia, alterações intestinais cíclicas, sangramento nas fezes, disquese e dor anal, e alterações urinárias cíclicas, como disúria, hematúria, polaciúria e urgência miccional também podem estar presentes. No exame físico, os principais achados são nódulos ou rugosidades em fundo de saco posterior, pouca mobilidade ao toque vaginal, assim como presença de massas anexiais. Sobre o diagnóstico. Para ser possível fornecer o diagnóstico de endometriose, é necessário fazer a avaliação do útero e de toda a região pélvica próxima a ele, incluindo os anexos uterinos, ligamentos, o fórnice vaginal, parte intestinal e urinária também. Assim, para iniciarmos a terapêutica, podemos levar em consideração a clínica do paciente e um exame de imagem, como ressonância magnética ou mapeamento por ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. É importante enfatizar que o exame padrão ouro continua sendo a biópsia por videolaparoscopia, mas como é um método invasivo e os exames de imagem melhoraram bastante, o mapeamento ultrassonográfico ou por ressonância são muito utilizados. A ressonância, por exemplo, é bastante indicada para lesões de endometriose do trato urinário ou pacientes virgens também. Outros exames complementares que podem fazer parte da investigação, dependendo da clínica, obviamente, são a ultrassonografia de parede abdominal, parcial de urina e urocultura, ultrassonografia de vias urinárias, a cistoscopia, urodinâmica, sangue oculto nas fezes e colonoscopia também. Como diagnósticos diferenciais, nós temos a dor pélvica crônica pode ser dividida, então, em 2 grupos, as causas neuromusculares e viscerais. As principais causas neuromusculares são neuralgia, síndrome miofascial, fibromialgia e entre outros. As causas viscerais, por sua vez, podem ser subdivididas em causas ginecológicas, intestinais ou urinárias. Quais são, então, os tipos de endometriose? Há 3 tipos principais. A forma ovariana é a mais comum e é caracterizada pela presença de cistos e nódulos no ovário que se formam durante o ciclo menstrual. A forma profunda é quando ocorre lesão com invasão maior de 5 milímetros de profundidade. E, por fim, a forma peritoneal superficial. Sobre a classificação cirúrgica, existem várias classificações que abordam diferentes aspectos da endometriose. A Febrasgo, atualmente, recomenda 3 classificações: a AGL, a SRM e EZIAN. A classificação ASRM avalia a profundidade das lesões e as aderências dos tecidos, podendo ir de estágios 1 a 4, dependendo da gravidade do caso.
A AGL, por sua vez, é subdividida em duas classificações. Uma delas avalia a dificuldade no tratamento cirúrgico da patologia e a outra é um sistema de classificação de endometriose. Por fim, a classificação de E, Z e AN, por sua vez, avalia a extensão da profundidade da endometriose. Sobre o tratamento, é importante lembrar que a endometriose é uma doença que não tem cura. Existem apenas tratamentos para reduzir o risco de progressão da doença, assim como, por exemplo, para preservar a fertilidade e melhorar a qualidade de vida da paciente. Segundo a Febrasgo, o tratamento com medicamento, mudança de estilo de vida, atividades físicas e alimentação saudável podem melhorar aproximadamente 70% dos casos. Ainda sobre o tratamento da endometriose consiste em manejo da dor, da infertilidade e a indicação de cirurgia quando necessário. Para a dor, o tratamento de primeira linha é a progesterona contínua, sendo o Dinogest o de melhor resposta. Outros medicamentos que podem ser utilizados são a pílula combinada e o análogo de GnRH. Em casos de suspeita de infertilidade, pode ser indicada a reprodução assistida, a fertilização in vitro, para a paciente também. E, por fim, a cirurgia pode ser indicada em casos de lesão de ureter, suboclusão intestinal, endometrioma grande ou falha no tratamento clínico. Em lesões intestinais superficiais, pode ser feita a raspagem e em lesão profunda, a ressecção. E em caso de endometrioma, pode ser feita a cistectomia por videolaparoscopia para a remoção também. Aqui estão as nossas referências que foram utilizadas principalmente para essa apresentação. E lembrando sempre, como curiosidade, que o mês de março é o mês mundial de conscientização da endometriose. Muito obrigada pela atenção.